Hoje nós vamos falar sobre a humanidade e a queda da humanidade. Os conteúdos, na minha opinião, estão ficando cada vez mais densos, mas eu acho que a gente está indo bem, né? Então, a gente ainda tem, ó, dia 28, o corpo, dia 5, ai, os filhos da luz e o destino das almas, e dia 12, a gente vai reler o apócrifo, porque tem muita coisa que tem no apócrifo e que a gente não chegou a ver, tá? E aí, dia 19, nós temos que combinar a temática, práticas de vida diária e fazemos um pequeno recesso, tá bom? Então, vamos lá. Aqui. Este foi o último slide da reunião passada. Antes do encontro, a gente estava discutindo sobre o Demiurgo e a busca de Sofia, as súplicas que ela fez, se dando conta, né, que ela fez um erro e caiu, e aí precisa retornar à casa do pai, né? Então fala dos eons, fala do resgate de Sofia, o derramamento de luz que se faz sobre ela, e assim ela repassa isso àquela humanidade que foi gerada, né? E que todo esse destino de Sofia, né, depende daquilo que ela criou e vice-versa. Aquilo que ela criou depende da Sofia, em cada um de nós, fazer o seu trabalho, né? E aí, a continuação é exatamente a humanidade e a sua queda. Então, hoje começamos a humanidade e a queda, é página 173 até a 177. Eu não vou ler inteiro, mas vou ler pedaços, né? E a parte de estudo, que é da 235 a 242, lembrando que essas páginas iniciais, 173 até 177, é a tradução do apócrifo, e do 235 a 242 é os comentários da Laia ao apócrifo, né, tentando explicar cada um desses conceitos. E por isso eu tanto insisti com quem estava vindo ao grupo de perceber que assim a gente vai estudando o livro e vai ajudando a entender melhor o contexto disso tudo. Então, essa parte eu vou ler o apócrifo, isso aqui é o apócrifo, eu vou ler o apócrifo, pulando alguns pedaços, para a gente ter uma noção do que é que a Laia está comentando, né? E Aldabaoth organizou tudo de acordo com o modelo dos primeiros eons que vieram à existência, para que ele, e Aldabaoth, pudesse criá-los à semelhança daqueles que são indestrutíveis. Só que ele não sabia disso. Não porque ele tivesse visto os indestrutíveis, mas por causa do poder que estava nele, que ele tomou de sua mãe. Este poder produziu nele o molde para o cosmos. Então, a força de Sofia está em Aldabaoth, a força da luz está em Aldabaoth, só que ele é cego, ele não percebe. E quando ele viu a criação que ele tinha feito, que o cercava, e a multiplicidade de anjos à sua volta, que surgiram por meio dele, do poder dele, então Yaldabaoth disse a eles: sou um Deus ciumento e não há nenhum outro Deus além de mim. Mas por ter anunciado isso, ele indicou aos anjos que o escutaram que havia outro Deus, pois se não houvesse, de quem haveria ele de ter ciúmes? Na continuação, esses títulos em negrito são subtítulos que a Laia foi colocando para contextualizar o texto. Então, segue o texto do apócrifo. Então, Sofia, a mãe Sofia, lembra, são três Sofias, a mãe Sofia começou a se mover de um lado para outro, ela se tornou consciente da sua deficiência, quando o brilho de sua luz diminuiu e escureceu, pois seu consorte não havia colaborado com ela. Aí João entra numa fala aqui no meio, assim. João parece que para assim, não, 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 para aí, senhor, espera aí, não entendi, espera aí. Senhor, o que significa ela se mover de um lado para o outro? E Jesus sorri e diz: não entenda isso de forma que Moisés disse, da forma que Moisés disse, por sobre as águas. Não. Mas quando ela viu a maldade que tomou lugar e o roubo que o seu filho cometeu, ela se arrependeu
E na escuridão da ignorância, ela foi envolvida pelo esquecimento e começou a sentir-se envergonhada. Ela não ousava retornar, mas ficava movendo-se de um lado para o outro, agitada. Então houve uma contaminação do sistema. O arrogante, Yaldabaoth, tomou o poder de sua mãe. Ele era ignorante e acreditava que não havia nenhum outro poder além do dela. Ele viu a multiplicidade de anjos que havia criado e exaltou a si mesmo acima deles. Quando a mãe percebeu que a vestimenta das trevas era imperfeita, então soube que seu consorte, que é o Cristo, não havia entrado em acordo com ela. Ela se arrependeu porque ela quis gerar sozinha, lembra? Nós vimos isso na outra reunião. Isso é um mito. E derramou muitas lágrimas. Fólio 14. E todo o pleroma escutou a prece de seu arrependimento e eles a louvaram em nome do Espírito Virgem Invisível. Então, ele consentiu, e quando assim o fez, derramou sobre ela um pouco da plenitude do todo. Seu consorte não veio diretamente a ela, mas veio através do pleroma, através dos eons, das camadas, de modo que pudesse restaurar o que faltava nela. E ela foi levada para cima, mas não para o seu próprio eon. Ao invés disso, foi colocada numa posição logo acima de seu filho. Ela deveria permanecer no nono céu até ser corrigida a sua deficiência. A gente já viu isso, vou fazer uma breve recapitulação. São 12 céus, 12 eons, até o oitavo, que é o limite, né? A gente viu isso nos textos gnósticos, o limite. Tem uma outra palavra que é usada, vou usar limite por enquanto. Até o oitavo tem influência de Aldabaoth, ela fica no nono para poder ser elevada aos demais quando ela estiver corrigida a sua deficiência. E só mais uma página, que é a continuação. A humanidade. E uma voz, então, veio do exaltado céu Eon. O homem existe, assim como o filho do homem. Não, eu tenho que ler assim. O homem existe, assim como o filho do homem. E Aldabaoth, o arconte-chefe, escutou e pensou que a voz havia vindo de sua mãe. Ele não sabia de onde a voz tinha vindo. Ela veio do sagrado e perfeito Mãe-Pai, a Pronóia, imagem do Espírito invisível, o Pai do todo, através do qual tudo veio à existência, o primeiro homem, o Adão primordial. E este revelou a si mesmo em uma forma humana. Tudo isso está explicado no nosso livro novo também. Todo o éon do chefe arconte balançou e as bases do abismo tremeram. E o fundo das águas que estão acima da matéria foi iluminado pela aparição da imagem dele, que se revelou. Quando o chefe arconte e todas as autoridades olharam, viram toda a região do fundo das águas, ela foi iluminada. E através da luz, eles viram a imagem refletida na água. E Aldabaoth disse às autoridades que estavam com ele: venham, criemos um homem de acordo com a imagem de Deus e de acordo com a nossa própria imagem, porque ele estava olhando nas águas e vendo a sua própria imagem como reflexo da imagem do divino, para que essa imagem possa se tornar uma luz para nós. Entendem que isso são os mesmos princípios divinos do pleroma do todo, refletidos no ser que vai ser criado. Cada autoridade, então, contribuiu com uma característica física, correspondendo à figura da imagem que haviam visto em sua forma natural. Eles criaram um ser de acordo com a imagem do primeiro, o homem perfeito, e disseram, chamemo-lo Adão, que seu nome possa se tornar um poder de luz para nós. Os poderes começaram, então, a criar. O primeiro, poder, bondade, criou uma alma de ossos. O segundo, Pronóia,
criou uma alma de tendão, os tendões. O terceiro, divindade, criou uma alma de carne. O quarto, senhorio, criou uma alma de medula. O quinto, reinado, criou uma alma de sangue. O sexto, zelo, criou uma alma de pele. O sétimo, compreensão, criou uma alma de pelos. Não me perguntem. A multitude de anjos os ajudou. Receberam dos poderes as 7 substâncias físicas, de modo que, com tais substâncias físicas, pudessem criar o tronco e os membros, com todas as suas partes adequadamente arranjadas. O primeiro desses, Rafal, começou criando a cabeça. Abron criou o crânio. Meningesetret criou, e assim ele segue. Eu não botei tudo aqui, vão ler no livro. São mais de 120. Os que foram apontados para reger estes são 7 em número: Atote, Armás, Calila, Yabel, Sabaô, Caim, Abel. Aqueles que ativam os membros são parte por parte. A cabeça é ativada por Jolimodrasa, o pescoço por Iameaux, o ombro direito por Iacouib, o ombro esquerdo, e assim vai, um por um, quem é que dirige, quem é que ativa aquela parte que foi criada pelas anteriores forças. Assim, 7 receberam poder para comandar estes. Estes 7 são Miguel, né, Uriel, Asmenidas, Safasatuel, Aarmoriam, Rishram, Amiorps. E aqueles que comandam os sentidos são, e aí vem mais uma lista de um monte de nomes. A fonte dos daimones que estão em todo o corpo é dividida em 4: calor, frio, umidade e secura. Polares, né? E a mãe de todos eles é a matéria. E aí começa a explicar sobre essa matéria. Todos estes são como virtudes e vícios. A intuição sobre sua real natureza é a Naru, que é a parte superior da alma material, e habita com estesis aut epitoi. A Laia faz um comentário, inclusive, sobre essa passagem específica. O número total de anjos é 365, número que se repete várias vezes nesses textos gnósticos setianos. Todos trabalharam em conjunto até que, membro por membro, o corpo físico e material fosse completo. Há outros que atuam sobre as paixões remanescentes, e sobre eles eu não te contei. Se quiser saber mais sobre isto, a informação está no livro de Zoroastro. Então, o próximo livro que nós temos que estudar é o livro de Zoroastro. Qual deles? E segue o próximo capítulo que nós veremos na próxima reunião. Adão e o sopro da vida. Todos os anjos e daimones trabalharam juntos até que finalizaram o corpo físico. E aí o que acontece? Vejam na próxima quinta-feira. Então vamos aos comentários da Laia explicando cada uma dessas páginas. Alguém quer comentar alguma coisa por enquanto? Vocês chegaram a ler o texto? Eu fiquei meio desesperada que alguém resolvesse comentar nome por nome desses mais de 120 nomes que tem aí. Silvano, queres falar? Sim, eu queria dizer que eu entendo todas essas criações de partes, de ativação do corpo humano, como a construção da nossa alma que vai vestir depois o corpo físico. Como reflexo de um e outro, né? Como molde para o resto ser formado. Eu também achei assim. O molde para... Assim como fala aquela parte das águas ali, que o Yadabaô vê as águas, eu penso que as águas que ele vê é a Via Láctea. Não sei se é uma interpretação minha, né? Que ele está olhando para a Via Láctea, que é o cosmos que ele criou, e que as águas que estão acima é o que vem antes, né? Que está lá no pleroma, então reflete na Via Láctea. E depois, então, é criado o material, assim como a alma depois
vai ser aprisionada no corpo humano, físico mesmo, né? Não tinha pensado assim. É uma opção mesmo. Acho interessante, porque indo a outra tradição, na tradição derivada de ensinamentos de Blavatsky, vai se falar que o corpo físico só se forma a partir do molde do etérico ou do Linga Exato. Sharira, etc., que permite que aquela matéria seja colocada nas suas devidas formas, né? E vamos É, lembrar, eu acho que você está lembrando isso também, que matéria aqui não é matéria física apenas, é exato. todo tipo de representação material, que de alguma forma ocupa algo do espaço-tempo, né? Boas reflexões, Silvano. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Jane, Sim, Odair. complementando o que o Silvano falou aí, Jacob M., ele extrapola esse limite da Via Láctea para todo o cosmos visível, ou seja, todo o universo. Esse universo que vemos hoje seria o reflexo do que seria o pleroma, tá? E essa criação nossa aqui, imperfeita, segundo Jacob M. também, ele cita que essa criação aqui, que mal feita, a raça adâmica, ou seja, os anjos da raça adâmica, foram enviados para tentar recuperar isso aqui. Só que se aproximaram demais da matéria e ficaram presos. Essa é uma outra opção, né? Outra opção. Interessante. É. Essa eu não conhecia, não. Eu conhecia pedacinhos disso, mas não exatamente dessa forma que você colocou. Muito bom. Então vamos aos comentários da Laia. Lembrando, são comentários da Laia. Nós podemos aproveitar os comentários dela, obviamente, ela como tradutora e como alguém que estuda esse material há muito tempo, ela é bastante capacitada, mas a gente pode fazer algum exercício de tentar ir adiante ainda, mas principalmente facilitar o nosso próprio entendimento dentro das condições da compreensão que a gente consegue ter agora, e assim a gente está ajudando os outros colegas também, né? Então, essa parte que começa na 235, né? Aqui eu estou copiando o texto praticamente, né? Na 235 começa assim: quando Yaldabaoth é comentário aquelas partes do texto do apócrifo. Quando Yaldabaoth se autoproclama o único Deus, Pronoia, lembrem, Pronoia, que é Barbelô, que é a Sofia Maior, escuta e responde corrigindo-o. O homem existe, assim como o filho do homem. Isto é, além do demiurgo do mundo sensível, que é uma das hipóstases, há três outras hipóstases. O Uno, que é o inefável, Barbelô, que é a mãe-pai, que é a pronoia, e o Cristo, o filho do homem, o Logos. Isso aqui é fundamental, porque isso aqui é importante para a gente entender as bases da organização da cosmogonia gnóstica. E, gente, sinceramente, cada vez que eu já li esse texto várias vezes, mas cada vez que eu leio ele, um pedacinho a mais é um acento que encaixa mais uma pecinha. Eu acho bem interessante isso. O Odair sabe do que eu estou falando, né? A gente lê o outro detalhezinho e vai entrando. Aí comenta a Laia. A igreja, nos seus concílios, né? Eles debateram muito sobre essas questões, sobre quem é o Filho de Deus e quem é o Filho do Homem, referidos tantas vezes na Bíblia, tanto no Velho Testamento quanto no Novo Testamento, e nos manuscritos do Mar Morto e nos apócrifos, né? Isso já existia, essas referências. Se discutiu se são todos filhos de Deus ou se Jesus é o filho único. E assim por diante. Essas eram as discussões nos concílios da ICAR.
Aí diz a Laia, quantas pessoas foram perseguidas por tentarem demonstrar a chave esotérica do ensinamento, que o Filho do Homem, não é o Mestre, o homem Jesus, mas é o Cristo metafísico, a terceira hipóstase da manifestação do Um. E ela cita a passagem de Lucas 22:69. Desde agora, o Filho do Homem se assentará à direita do poder de Deus. Essa sentença foi inclusive comentada, não sei se vocês que estavam lá no encontro lembram, mas foi comentada, eu acho que foi pelo Alberto, eu não tenho certeza, sobre a direita, a esquerda e no meio, e o que isso significa dentro da classificação das regiões, porque nada disso é físico, né, do pleroma, né, e o que representa o lado direito, o que representa o direito, né, a direita. A direita representa aqueles que alcançaram o estado de luz, né, que alcançaram um estado de despertar. Alguém lembra o que foi comentado? O pessoal que estava lá no encontro. Esse Cristo, segue o texto, levanta a mãozinha quem quiser falar, tá? Ou sai falando. Esse Cristo não é um tipo de Deus, diz a Laia, nem um homem encarnado. É um poder de luz. Em João 3,13 diz, ninguém subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do Homem, que está no céu. E esse céu aqui é o pleroma. Então, quando o Filho do Homem que está no céu, mas está em nós, que representa e sintetiza o pleroma, mas que é em nós a esperança de glória, é em nós o próprio estado de ser Filho do Homem. Quando ele se manifesta, é porque ele subiu ao céu, mostrando que ele aqui está. Aquele texto que eu às vezes cito aqui, que eu gosto muito, que está em Nag Hammadi e está no Códice de Berlim. A Sofia de Jesus o Cristo explica isso aqui em detalhes. E não é fácil, mas a gente um dia vai estudar também. Um dos grandes segredos que Jesus ensinou é que todos nós podemos ascender à realidade de Filho do Homem. Que ele foi um, Jesus foi um dentre muitos, e que Cristo é um poder interno, é o Logos em nós. E olha só, Vânia, é o próprio Logos em nós que nos dá condições de ser absolutamente éticos, como está no Mistério da Ética, né, Silvano, que a gente estudou. Veja, é a mesma coisa, é muito interessante ver isso. Que ele foi um dentre muitos e que Cristo é um poder interno. Diz em Lucas 21:27, e então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. A luz que vem ao mundo e habita em nós. Vem ao mundo quando se expressa, se manifesta, mas ela já está em nós, só que está envolvida por muitas cascas, né? E pela nuvem. Cristo é o Salvador, pois é a luz interior que desperta a mente adormecida e a faz retornar à casa do Pai. Em Paulo está dito, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito. Isso se, de fato, o Espírito de Deus habita em vocês. Se é o Espírito de Deus que habita em vós, vós não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito. É a nossa escolha. E eu volto ao mistério da ética. É a nossa opção, é o nosso livre-arbítrio. Quando o demiurgo arrogante se autoproclama Deus, Pronóia o corrige, ao homem e o filho do homem, como que instigando Yaldabaoth que acorde da sua cegueira.
Não seja egocêntrico achando que sois Deus e não há outro além de vós. Estás enganado. Ao se pronunciar, o homem se mostra ao demiurgo. Ao se fazer presente, ao se pronunciar, ao brilhar, ao despertar, ao mostrar a sua chama em cada ser, este este homem, gente, é a tradução para antropos, é a tradução para Adão Cadmon, é a tradução para cidade celeste, é a tradução para Cristo. Lembra naquela escadinha que a gente viu duas reuniões para trás que mostravam os vários níveis das várias forças, né? É aquele nível de Ceteus. Sua imagem é refletida nas águas que separam o mundo sensível do inteligível. Diria Plotino, refere a Laia, é refletida no espelho. A alma é um espelho que cria coisas materiais refletindo as ideias superiores. Essa frase me fez lembrar uma outra frase que está naquele livrinho muito bom, que é da tradição budista, chamado não, que foi traduzido como A Voz do Silêncio, que diz, a mente, se referindo à psique, é como um espelho, colhe pó enquanto reflete. Então, a depender da forma como a gente trabalha e cuida dos nossos estados mentais, da nossa consciência, consequentemente, da nossa psique, que é a alma. Vocês percebem como isso que eu tenho falado muito, da confusão de conceitos e termos que são repetidos e usados com o mesmo significado em posições diferentes, ou usados na mesma posição, mas com significados diferentes? Então, a gente tem que ir se familiarizando para conseguir ir criando uma percepção menos corrompida, menos confusa de tudo isso. Porque essa vai ser uma das diferenças entre episteme, que é saber as coisas decoradas conceitualmente, saber como a gente está fazendo, repetir frases, e outra coisa é saber isso gnosticamente, por intuição interna, por sabedoria, por sabor, por certeza. A Laia cita também o Gênesis, capítulo 1, versículos 6 e 7. Deus estabeleceu um firmamento que separa águas de águas. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram abaixo do firmamento das que ficaram por cima. Ela está tentando mostrar que Jesus está possivelmente falando desses mesmos conceitos abstratos, míticos, que estão na tradição. Era aí que ele travou. Aqui. O demiurgo construtor vê a imagem ao olhar para cima, para o firmamento. Ele vê nas águas acima dele a imagem refletida da pronóia divina, o homem primordial. Ele, com seus auxiliares, cria a imagem da humanidade a partir do reflexo do espírito invisível. A segunda hipóstase. A segunda hipóstase é a pronóia divina, né? Refletida sobre as águas do firmamento. Ela fica entre o filho e o pai, né? Ela é a mãe-pai. O demiurgo é um poder menor, entre aspas, associado muitas vezes ao Deus do Antigo Testamento. Ao criar uma humanidade, não segundo sua própria imagem, uma serpente com cara de leão, essa é a imagem que se faz de Aldabaoth, mas segundo a imagem do Adão Kadmon, que é essa imagem do homem primordial, do antropos divino, o demiurgo está se colocando como inferior à sua própria criação. Mas no mito, ele ainda não se deu conta disso, e ele fica raivoso quando se dá conta.
A Laia coloca numa nota de rodapé que uma boa fonte de estudo sobre o homem primordial, o Adão Kadmon, é o Zohar, de Shimeon Ben Yochai, né? Vocês vão encontrar Simeon Ben Yochai, Yochai, de várias formas esse escrito, que é o principal discípulo de Rabi Akiva, né? Da tradição dos Tanaim, no século II AC. Preste atenção nas datas. Sendo a humanidade criada de acordo com a imagem do divino, ela é da mesma natureza deste. Se ela é a imagem do divino, ela é da mesma natureza deste. Quando Pronóia se revela, ela faz luz brilhar sobre as águas, que são os fundamentos, e fazem os fundamentos do mundo estremecerem. A luz penetra nas trevas. Então, quando Pronóia vê o que fez e resolve tentar ajudar aquela humanidade ignorante de pura matéria que não tinha luz em si, e ajudar, o que ela faz? Ela joga luz que penetra nas trevas. Quando Yaldabaoth chama os seus regentes para que criem a semelhança do homem, tinha que ter uma crase ali, né? A semelhança do homem, a expectativa deles é que este homem criado se torne uma luz para eles no mundo de baixo, que seriam as marionetes deles, como muitos de nós somos, as marionetes dos arcontes. Os 7 poderes, que são chaves para as qualidades dos poderes superiores, criaram, cada um desses poderes, uma substância para compor a natureza do homem. E agora vai começar toda aquela descrição de 365 forças que constituem e compõem o homem. E eu achei muito interessante porque ela é dividida em partes, em processos diferenciados, que obviamente, dependentes da tradução ao longo de séculos e de copistas que muitas vezes não entendiam o que estavam escrevendo, né, e traduziam sem entender e copiavam, às vezes não com tanto cuidado, o texto se torna cada vez menos compreensível intelectualmente falando. Por isso a importância, Kátia sempre está chamando a atenção disso também, da gente tentar entender isso não sabendo os nomes das coisas e o lugar de cada uma, mas o processo em si, o sistema, a sistematização da coisa. Porque eu posso ler e dizer para vocês que no livro tal está dito tal, mas se é de fato isso, só agnosticamente eu posso realmente descobrir isso. Mas é uma aproximação, né? Então, uma multitude de anjos, cada uma delas, então, cria uma substância para compor a natureza do homem. Cada um desses 7 poderes. São 7 substâncias, que vocês viram já citadas aqui no texto. Uma multitude de anjos e poderes auxiliaram na formação deste primeiro Adão. São forças construtoras da matéria, é o que o Silvano falou, tanto física quanto sutil. Do ponto de vista do pleroma, do todo, é completamente grosseira. Do nosso ponto de vista, que estamos no mundo da matéria, pode ser bastante sutil a depender das nossas condições de percepção. Após a criação das 7 substâncias físicas, que são a base para o ser humano, o Apócrifo de João descreve o nome de muitos, são mais de 120, poderes, e como cada um deles está relacionado a uma parte do corpo. E aí é bem detalhado mesmo, e eu não copiei essa parte. Até lá na leitura do Apócrifo ia ficar muito longo. Mas assim, tem um poder relacionado ao pé direito, outro poder relacionado à mão esquerda, outro poder relacionado à boca, outro poder relacionado aos cabelos, outro poder... Então, é cada coisinha, um ao fígado, outro ao estômago, outro... E assim, é cada detalhe. Isso tem uma leitura, como a Laia vai dizer aqui, mágica também, que é a correlação entre tais poderes, seus nomes e suas energias,
vinculados à parte da construção do corpo, e aqui nós não estamos falando só de corpo físico, né? Eles também vão estar trabalhando na formação de estados de consciência, na formação da respiração, tem vários elementos que são colocados ali, e eu sinto falta de alguns, então é possível que também tenha o problema das traduções terem pulado alguns elementos. Ao trabalhar com esses conhecimentos, você pode acessar poderes de adoecimento e de saúde. Pensando em saúde aqui num sentido mais amplo do que a mera saúde física, tá? Não apenas a saúde física. E aí ela cita, então, esses gnósticos estavam familiarizados com certas práticas da magia. Lembra que tem a magia divina, até a magia natural, que é essa coisa mais ou menos básica dos poderes da natureza, e a magia chamada goécia, do lado esquerdo, né? Que não é e não deve ser usada, que é muitas vezes chamada de feitiçaria, que até aqui no próprio texto foi condenada por Jesus. Foi aqui? Ah, não, fui eu no encontro que falei sobre isso, porque Madalena e Jesus estão conversando e ele diz, olha, é a pior coisa que tem trabalhar com feitiçaria, porque você pode perder a alma e não retornar nunca mais. Então ela cita o neoplatônico Jâmblico, do século III DC, que é um grande teurgo, um neoplatônico, ensinou uma abordagem prática, ela fala, né? E dentre outras coisas, ele ensinou que os daimones, essas forças, faziam uma ponte entre o uno e os homens, admitindo assim a existência de uma hierarquia de poderes, os quais eram superados pelo teurgo. Superados em que sentido? Teurgo é aquele que trabalha com essas energias e com essa magia na mesma linha, com a mesma motivação, intensidade, poder das forças superiores, das forças do pleroma, das forças da luz. Então, em sendo um verdadeiro teurgo, ele é capaz de usar tais poderes para ajudar a transformação do mundo, da nossa humanidade. Ninguém levantou a mão até agora, mas eu tô. Lembrem que está com vocês. Assim, o teurgo seria um filósofo que passou pela purificação e se encontra no mesmo nível das divindades, e por meio de sua essência divina, pode lidar com essas forças para agir pelo bem, o bem aqui no sentido platônico, né? De modo a elevar a si mesmo em busca da enosis, ou seja, o conhecimento vivo ou experiência do uno, né? Nós estamos falando de Jâmblico, que é continuador da tradição de Plotino, né? Diz Jâmblico, o teurgo rege os poderes cósmicos, graças à força dos símbolos inefáveis. Eu vou só terminar esse slide e te passo, Silvano. Portanto, quando o texto gnóstico nos revela esses nomes, está aludindo, amei essa passagem, a esse tipo de prática. Jesus, assim como seu discípulo Simão, chamado o Mago, e assim como Baltazar, Melchior e Gaspar, vai cair na prova essa passagem, era também um mago. Quem é Baltazar, Melchior e Gaspar que ela está citando? Três Vai reis ganhar uma magos. estrelinha. Hã? Três reis magos. Isso! Ah, olha só, Maria Tereza e Odair vão ganhar estrelinha. Oh. Agora, como é que vocês sabem isso? Pergunta para todos. Como é que vocês sabem que Baltazar, Melchior e Gaspar são os três reis magos? Que três reis magos? Gente, eu aprendi isso desde sempre lá nas historinhas de Natal.
enfim. Na catequese. É isso aí. Onde é que isso está registrado, eu quero saber. Eu não sei se está na Bíblia. Não sei se está. Eu acho que eu nunca passei por essa leitura, assim. Não Estão tenho esse vendo como a conhecimento. gente repete coisas que a gente nem sabe de onde veio Verdade. e que de repente são fake news? Ah, Pois é. Isso está num apócrifo. Aham. Lembram que, acho que foi reunião passada, eu fiz uma pergunta também sobre o nome da mãe da Maria, e vocês souberam responder. Ana, É Ana, Santa Ana. Ana. Ana e o pai? Joaquim. Isso, Joaquim. Sônia. A Sônia está Pai é o fechada. Joaquim. Isso, Joaquim e Ana. Assim são chamados no linguajar latino, né? Onde é que está isso escrito? deve ser no mesmo apócrifo. O Jane, Em apócrifos. Jane, Não está no Novo Testamento. Fala, Odair. só um comentário sobre os três reis magos. Todos eles usavam aquele barrete frígio, que Sim. era o chapéu dos magos. E aqui no Brasil nós temos duas bandeiras que contêm esse mesmo símbolo: Santa Catarina e Rio de Janeiro. O Barrete Frígio? Aham. Ah, não sabia, Porque não. na época do Império, quando eles foram criados, existiam alguns membros ligados à maçonaria, tá, que eram tidos como sábios e colocavam aquilo. Ah, essa eu não sabia, não. A gente começa a ver muitos símbolos que, na verdade, têm outras histórias, né? Estão ali, como é? Quem tem olhos para ver, que veja, né? Agora, não é nesse o caso, Odair, mas tem muitos símbolos também que era bom nem saber que são símbolos Sim. de coisas inadequadas, né? Aham. Estou me lembrando aqui, Jane, de de um livro que eu li há muito tempo, chama-se São Lucas, Médico de Homens e de Almas. Sei. Uhum. E nesse livro, a escritora, que eu não estou me lembrando o nome, ela narra, né, essa presença dos três reis magos, essa estrela que eles seguiam, enfim, tem uma parte importante do livro falando sobre isso. Uhum. Mas nada de canônico. Eu não sei exatamente como isso aconteceu, né? Mas é aquilo que a gente chama de lendas populares, né? De histórias que vão sendo passadas e vão sendo passadas, e nos apócrifos há algumas dessas referências, né? Mas no Novo Testamento não tem, não é ali que se encontra. E eu acho Jane. interessante. Oi, Sônia, diga. Ai, desculpa, te cortei. Não, Não, é fala. porque, desculpa, é que a minha internet está toda hora caindo aqui, então eu estou indo e voltando. Mas eu fiquei sabendo que o Joaquim era pai da Ana aqui, porque ele é o padroeiro aqui de Garopaba. Pai não. O Joaquim é pai da Aham. Maria, Não, marido da opa, Ana. desculpa, marido da Ana, pai da Maria. Não, desculpa, troquei. Mas, enfim, eu fiquei sabendo aqui, o São Joaquim, aí tem a igreja, inclusive tem duas igrejas aqui, porque ele é o padroeiro de Garopaba. E eu perguntando assim, mas quem é o Joaquim? Eu bem assim, né? Quem é o Joaquim? Até que uma me disse discretamente, assim. Eu disse, tá, não, então tá, tudo bem. São... Diga. Uma Oi. curiosidade, que recentemente, voltando da Espanha, conversando com uma mocinha do Uber, e falando do Natal, que estava chegando e tal, e ela disse que há muitos anos atrás, assim, muitos bons anos, não se falava de Papai Noel, e sim dos Três Reis Magos. A festa na Espanha era dos Três Reis Magos. Então, quer dizer, é algo que já está muito lá atrás, né? E, claro, Papai Noel é uma coisa americanizada e tal, né? Papai Noel é da tradição nórdica, né? Tanto que ele vem de
gorro, todo empacotado, não tem nada a ver com a gente, de Não vê com a trenó, gente. de esquimó, né? Tem nada a ver com a Sim, gente, mas é da tradição nórdica, né? Na sim. verdade, o Natal, a gente, tá aí um outro tema que a gente podia conversar também. O, o Natal, ele comemora o solstício de verão no norte, ou de inverno no norte. É de inverno no norte e de verão para nós, né? E antigamente ele era mais ou menos 21, o que é hoje 21 de dezembro, é o solstício, né? Então a gente ainda por cima comemora com dias de atraso. E tem a ver com o renascer da natureza, né? É a noite mais longa, então quando nasce o sol, o sol retornou, a vida retornou após a noite, o para lá é mais longo do Aham. planeta, né? Então, é bem interessante a gente ir aprendendo, né? É assim, vendo como os antigos, e hoje também, usam todo esse simbolismo, né? E os Comemoram açorianos, eles cantam o Terno de Reis, né? Que é o dia 6. canto aos três reis magos, os açorianos. O meu pai era um que participava dos Ternos de Reis, né? Ele tocava violão, tocava cavaquinho, então iam de casa em casa, ou então numa praça, cantar aos reis, pedir para entrar dentro de casa, é toda uma cantoria que tem, Uhum. assim, é tão interessante, e vem, né, remonta, e aqui em Garopaba eles preservam essa cultura também, né, porque a gente É vem de cultura interessante, né? açoriana. E eu fico, É muito bonito, é muito bonito. Por outro lado, se a gente questiona as pessoas sobre os três ex-magos, exatamente o que tu questionaste, as pessoas não sabem responder, uhum. e porque eu quero aprender, né? Então, assim como eu perguntei do São Joaquim, aí vem alguém, assim, bem discretamente e te diz, né? Não, ele é o pai da Maria. Assim, tá. Mas, assim, os três reis magos, tu vê, tem toda uma cultura que vem de além-mar, né? E se perpetua. E a gente se cria, se Mas educa, olha, né, nessa cultura. olha só, o que tu está falando, Sônia, vai ilustrar um pouco, me fez relembrar o que a Kátia estava comentando sobre todos esses simbolismos, né? E que, não sei se foi a Kátia, mas alguém falou do Papai Noel, né? Ou dos ovos de Páscoa, que por sinal são de chocolate, né? E outras festas, vejam bem, eu posso estar muito enganada, mas a mim me passa muito que eles têm que tornar financeiramente rentável tais festas, então ficam inventando coisas e coisas e coisas a mais, adaptando símbolos a questões mais materiais, né? Então, assim, não seria o Natal um momento de grande recolhimento e de acordar junto com o sol de manhã cedo para o primeiro dia após a noite mais longa, que no nosso caso, no Brasil, é 24 de junho, né? É noite de São João, né? Acordar para o dia, né? A volta à vida, né? E tendo feito um jejum à noite, mas não, a gente mata o peru, a gente se empanturra de bebida, né? Deus o livre se não tem uma rosa grega com uva passa, né? Não tem um polvilhado de uva passa. Não, mas daí é o dia que o Jesus nasceu, né? Aí depois Foi? lá logo se Você foi, sabe disso? Aham. pois é, para te ver, Lamento foi o dia que dizer, eu Jesus era nasceu. escrivã. Eu era escrivã lá no, como é que chama, no cartório, e não foi nesse dia, não. Não foi nesse Pois dia. é, para te ver. E aí, daí então aí tem aquela, como é que é, a estrela de Belém com o rabo assim, né? Então tem tudo E não isso. esquece a botinha pendurada na lareira, A bota, isso né, que tem que para botar ganhar Papai Noel. presente. Isto.
Entendem? Jane, Nada contra as festas, mas quanta coisa, muitas vezes, interessante do ponto de vista mais interior, mais místico, simbólico, que poderia despertar nas nossas crianças algum nível de respeito até mesmo, né? Porque tem tradições que não vale a pena repetir, na minha opinião. Mas quando são coisas boas, né, que nos lembram, nos remetem a essa relação que temos uns com os outros e com o divino, né? Isso se perde no meio do negócio, né? O que eu mais me Diga aí. questiono, Jane, o que eu mais me questiono é como que a gente desconstrói tudo isso, sabe? Não Tem- tem mais como. Não tem mais. Jesus nasceu no dia 25. Quem sou eu para dizer que não? Eu digo. Não. E um dos próximos livros vai ser sobre isso. Mas é muito Ai, que interessante bom. a gente notar que é o renascimento do menino Deus, né? Do menino Deus dentro de nós, né? Aquela luz ainda pequenina, né? Que pode chegar a um Cristo que está dentro de nós. Então a gente tem, se a gente conseguir manter isso em mente, né? Sim, Que sim. essa sementinha está dentro de nós e que ela renasce ali, né? Olhar para essa festa como É, uma é muito bom. oportunidade de renascimento, né? É muito bom você lembrar isso, Kátia. O que eu É fico a criança. pensando, Ai, isso repete o que a Sônia disse, qual o espaço que a gente tem para isso? Porque a gente, vamos dizer que tenha esse pensamento, que eu acho que é uma boa abordagem, Kátia, né? O menino Deus, né? Dentro de nós, renascendo, e as crianças pulando, mãe, 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 posso ir abrir o presente? Mãe, 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 Papai Noel já veio? Mas eu acho que chegar nesse ponto de reflexão exige muito da gente, né? E as crianças estão naquele mundo lúdico ainda, né? Eles É, fazem parte da cultura, É sobre enfim, isso, é isso que eu penso. Por exemplo, eu fui não tem criada como para ir arrancar deles assim, né? é, Mas tem deixa, como ir na educando, né? missa mesmo. Sônia, espera aí agora um pouquinho. Deixa eu passar para o Odair, que já tinha pedido a palavra, Passa, e desculpa. aí a Lígia, o Silvano e a Bia, tá todo mundo junto. Vamos embora. Voltando ao comentário, a própria Icar, ela se apropriou, quando lá no Credo, creio na Esparta tal, ao terceiro dia, que já era a crença do povo do norte, tá? Que era quando o sol vinha. Então ela foi apropriou do conhecimento dos antigos, aquelas religiões pagãs, e foi colocando a dela. Então nós perdemos toda aquela mística, a coisa necessária do Cristo, do que veio fazer, e virou uma coisa simplesmente comercial. Então nós devemos tudo isso à nossa grande cara nessas mudanças. Só isso. E aqui nós temos Em muita grande comida também. parte. Em grande parte, mas não é só, né? Mas são Acho que realmente são tradições nórdicas essas, de que leva 3 dias para o sol voltar. E é como lá acontece, né? Interessante, Odair. Silvana e Lígia, quem vem primeiro? Acho que foi a Lígia primeiro. O Silvano não tinha levantado a mãozinha ainda, né? Fala, Lígia. Então, a gente perdeu muito com essa recontagem das histórias, né? Que foi tudo recontado, é uma coisa ou outra. Mas isso daí tudo fazia parte do ciclo do ano, né? Fazia parte da integração do ser humano com o ciclo da natureza. Olha que beleza. Hoje Então, não tem mais não ciclo. tem, não tem esse ciclo. Então, o que que acontece? O que que acontecia nessa época de 25, desde o dia 20 até o dia 25, mais ou menos, de dezembro? Era um período que o Deus morria e nascia de novo, porque o sol ele voltava a nascer.
ele voltava a aparecer depois de um período que ficava tudo escuro. É muito interessante a gente pensar nisso. Ele morre e volta a nascer. Então, é um período que era muito importante para os povos lá do norte, né? Tanto é que as festas eram com fogueiras, acendendo luzes, assim, velas, colocando nas árvores, tudo para poder chamar o sol. Chamar o sol. É o solstício, né? É o solstício de inverno. Que coisa linda. Se perdeu. E Virou quem uma coisa, trazia, desculpa, né? e E quem virou uma trazia, coisa. quem Oi. trazia o alimento, porque era também tudo vinculado à questão da colheita, né? Quem trazia os Sim, presentes, que são o alimento, era um homem coberto de roupa, porque lá é muito frio, é nessa muito frio. época. Então, e essa lenda, né, de São Nicolau, que depois se transforma em Papai Noel, né, Santa Claus, é bem posterior, mas naquele período era chamar o sol mesmo, eles queriam chamar o sol. E naquele período bem antigo, bem anterior, né? E depois foi se tornando a festividade católica, quando a Igreja Católica pegou para si essa data, essa festividade, porque era importante, eles não conseguiram tirar isso das tradições daquela população, né, que foi dominada e tudo mais, não conseguiram tirar. Fazia parte dessas tradições. Então, o solstício de inverno é muito importante, por isso puseram o nascimento de Jesus ali, porque tem correspondência com o quê? Mitra, mito de Mitra, né, aquele sol invictus, tudo tem a ver com esses ciclos, com o solstício de inverno. Solstício de inverno. É uma festividade que vem do solstício. E todas as constelações ali também do céu, isso que é interessante, porque o unicórnio está relacionado com Jesus. O unicórnio também é uma constelação e faz parte daquele ciclo que está se findando, né, que é o inverno, e começando outro ciclo, né, que é o ciclo de renascimento, que vai renascer mesmo só em abril, né, março, abril, que vai ter que renascer da natureza, mas já é um ciclo de renascimento que começa. Que vai ser É a Páscoa. bonito ver. Que vai ser a Páscoa. Então, olha só que interessante, né? A gente perdeu essa correspondência e ganhou um monte de coisa que não entende para que serve, né? Coloca Jesus ali, mas não foi essa data que ele nasceu mesmo, não tem nada a ver. Ô, Lígia, tu estragou a festa de vários aqui agora que já estão se preparando para o nascimento de Jesus. Que pena! É Nossa, aniversário dele. Então, que não pena. é errado a gente escolher uma data qualquer para comemorar o E nascimento. Papai Noel não vai vir, né? Papai Noel não vai vir, que pena. Agora estragou tudo. Que pena. Sem contar que a roupa vermelha foi a Coca-Cola que inventou, né? Porque lá nos contos nórdicos, o Papai Noel é verde, né? Verde. Branco. Exatamente. Então, tem até aquela história, né, dos ursos polares, tudo, né, tudo aquilo lá foi invenção da Coca-Cola. É impressionante ver como se transformou numa coisa comercial agora, né? Isso em questão de 100 anos atrás. É impressionante ver. E como é difícil, como alguém aqui já disse, não é lutar contra, mas é resgatar aquilo que possa ser mais meritório. Então, a dificuldade maior é se livrar das crenças, né? É isso que é difícil. Mas a gente vai treinando, né? Vai aprendendo significado, vai vendo tal, vai se livrando das crenças, né? Aquelas que limitam, não deixa ver o que está acontecendo, o que realmente aconteceu. E aqui a gente vai se ajudando, né? Quando diz assim, isso é isso, né? A gente vai se ajudando, muito bom. A gente vai se ajudando, um beijo. Beijos, obrigada, Lígia. Silvano? Então, o meu comentário é sobre essas 120 denominações aí de criação, né? Eu acho que teve um longo caminho para chegar até aí e existe muitas páginas dessa criação. E eu acho que isso aí é a cereja do bolo, vamos assim dizer, de todo o mito que foi criado, a história toda foi para chegar até aí. E para que isso? Eu penso que
aí falou na magia, né? Que o que adoece primeiro é o espírito adoece e reflete isso para o corpo. Então, as doenças do corpo, na verdade, são umas doenças do espírito. E aí, essa doença ser do espírito... humano de espírito forte não adoece. Isso é Exato, regra. Isso é regra. exatamente. É um desvio moral, um desvio de fé, um desvio de crença, é um desvio é um desvio, né, que causa o adoecimento. E aí isso vai repetir no corpo. E aí o que vai indicar qual é a parte espiritual que está ruim é a parte do corpo que adoeceu, né? Então, se houvesse uma forma de curar isso aí, ou até mesmo dos apóstolos, dos seguidores, para eles se reformarem, para eles se tornarem melhores, seriam curar o próprio corpo através da cura do espírito nesses aspectos morais aí que está citado. Vamos supor assim, o egoísmo vai atacar o coração, o fígado, então o teu fígado está doente porque está egoísta. Alguma coisa nesse sentido assim, né? E assim seria cada corpo. Dessa forma, poderia ser feita uma magia também invertida, como uma audição, ou uma coisa para machucar uma pessoa. E aí Jesus diria, não faz feitiço, porque eu poderia invocar lá Aí que tá, eu acho que está faltando mais um texto aí, que vai aparecer depois, de como, né? De como fazer essa magia, um ritual, de como fazer essa cura. Ou Acho que isso você não vai encontrar texto, não, porque isso é só de boca ouvido. Então, eu acho que alguém poderia fazer uma coisa ruim, vendo uma fraqueza da pessoa. Aquela pessoa tem uma fraqueza para determinada situação, determinado vício, então eu vou invocar lá o Deus do vício para fazer mal para ele, né? E o contrário também serviria, né? Curar ele, tá doente do egoísmo, então tem que chamar o Eon lá, né? Positivo, a contraparte, né? Positiva dele e invocar ela para curar e espantar alguma coisa nesse sentido, né? Deixa eu reforçar, Silvano, isso que você está falando com coisas que nós já comentamos aqui recente. Tadinha da Bia, primeira reunião que ela vem e está lá sentada esperando. Mas não fala. Não, deixa eu reforçar. Lembra que a gente de vez em quando cita o Livro das Nações, né, do Bardesanes. E lá ele fala que os arcontes são estão representados no zodíaco, né? E a Laia tem mostrado isso também, esse ensinamento gnóstico. A representação do zodíaco com as 12 forças que estão, cada uma delas, associada a uma estrela, um planeta, etc, etc, né? Quando a gente estuda astrologia, e eu não conheço muito, tá? Também cada uma dessas forças está associada a algum planeta. E quando a gente se aproxima um pouco mais, a gente começa a observar que, de fato, é possível pensar a hipótese de que o nosso mapa, o Bardesanes fala isso no Livro das Nações, que o nosso mapa de nascimento, nosso mapa natal, nele estejam representados aspectos kármicos nossos, inclusive em relação ao nosso corpo, órgãos e partes mais frágeis ou mais suscetíveis a problemas e outras mais fortes, vinculadas, portanto, aí usando o teu raciocínio, Silvano, vinculando, portanto, tais forças com também as partes do seu corpo que você tem adoecidas. Quando eu digo que um espírito forte, o corpo desse sujeito não adoece, usem isso entre aspas, né? Porque depende muito do momento do sujeito, da condição kármica que ele está precisando ultrapassar. Esse é um dos temas que eu chutei lá, como a gente poderia, em janeiro, dedicar para conversar temas que a gente não chega a ter tempo de conversar aqui. Mas, por exemplo, o andar na senda implica em várias coisas, e uma delas é ter saúde, ou compreender por que a nossa saúde muitas vezes é abalada, às vezes por uma necessidade de cuidado com isso, mas uma necessidade de recuperação de um determinado distúrbio kármico, de uma determinada ação inadequada que em algum momento do passado, desta encarnação ou de anteriores, a gente tenha provocado e que a gente precisa isso ser trabalhado agora. Vocês sabem que eu tenho diabetes.
Eu tenho certeza, porque eu não reclamo, odeio ter diabetes, mas não reclamo, porque, nossa, como eu fiquei mais disciplinada. Se não, mas tu já pensou, eu sem diabetes, eu não teria disciplina nenhuma, seria um caos. Então, assim, são coisas que a gente vai observando das necessidades de cuidado com o meu pé, com o meu estômago, com minha cabeça, que também tem a ver com elementos, Silvano, que a gente precisa trabalhar no nosso ser para ser mais o ser, né? Eu acredito nesse caminho que você está comentando, mas acho interessante a gente aprofundar e entender melhor. Não sei se vocês concordam comigo, mas desculpem. Bia, Só, tá. hum, É, nossa, é tanta coisa, mas é exatamente a respeito disso que quando a gente começou a falar da manipulação das forças, da magia, eu reportei muito a Jesus, as curas que foram feitas, e a gente começa a pensar no seguinte, se todos concordarem comigo, o ser humano ele é recoberto de energia, vibrações, frequência, né? Aí cada um chama de um jeito, perispírito, e aí que a gente machuca pelas más condutas, más escolhas, dentro do nosso livre-arbítrio, e aí fica esses machucados, né? Então, não necessariamente a doença do corpo é, é ruim, porque ela significa, ao meu entendimento, a cura da alma, né? Daquilo que é da nossa frequência. a E aí possibilidade dessa cura. que depende de nós, porque essa mudança de frequência e vibração é a mudança da forma de pensar, de controlar suas atitudes, né, o desapego à matéria. E aí vem a minha pergunta, Jesus tinha uma capacidade, um conhecimento de manipulação dessa frequência, eu não sei se esse é um questionamento, se é Faz isso exatamente que a sentido. gente pode. E aí, aquelas curas que ele fazia não necessariamente partia de dentro da pessoa, quer dizer, ela deveria, depois disso, mudar a conduta, né? Mas ele fazia essa manipulação, e de repente, assim, agora volta, que nem a parábola do cego, né? Que ele tem outro nome, mas enfim, que ele cura o cego e ele fala, não volte para a aldeia, para sua aldeia, que é para os apegos dos seus paixões e vícios. Eu te curei, mas agora você tem que enxergar e busca o seu eu, a sua morada interior, a sua visão, né? Então, acho que Jesus tinha essa capacidade o quanto que ele tinha de conhecimento. Não sei, eu estou fazendo aqui estou elocubrando aqui de coisas né, que a gente vai juntando, conectando. Mas é isso que a gente faz aqui, Bia. Às vezes a gente tem uma ideia, uma sacada, uma reflexão, algo que chamou atenção, e a gente acaba complementando ou sendo complementado por um colega que traz um outro detalhe e me parece a gente está conseguindo andar um pouco mais, compreender um pouco mais, né? E a ideia é essa mesmo. Jane, Sim. Oi. só rapidinho com relação a essa Sônia, questão. desculpa, eu esqueço que a Sônia não tem mãozinha. Não, é que eu me esqueço da tal da mãozinha, eu estou no telefone e eu não acho, eu procuro aqui embaixo, não acho. Não, mas só com relação ao que o Silvano falou, e as questões de cura, entre aspas, né, das partes do corpo, órgãos, né, a medicina chinesa trabalha muito nesta perspectiva. Que, assim, por exemplo, o fígado representa a raiva. Então, se tu está com algum problema no fígado, tu trabalha o que tu está nos últimos, porque uma coisa não acontece de uma hora para outra, né? Quando chega no corpo físico, é porque já tem algum tempo que vem vindo, né? E aí vai acumulando. Então, assim, aí, digamos, está com um exemplo, né? No fígado é raiva, tá? Aí o que vem no teu entorno, no teu meio ambiente, no teu trabalho, enfim, na tua vida que te circunda, que está te provocando raiva, e aí tu vai ter que tratar o fígado. A homeopatia trabalha na recuperação da energia vital, que é o que nos desequilibra. Então, se eu estou com um problema no fígado, eu estou com algum problema de raiva,
de repente, posso associar. Então, o que está acontecendo? Qual o medicamento que eu tenho que trabalhar aí em cada ser humano é um, né? A mesma raiva Medicamento, que nesse pode caso, são os medicamentos energéticos, né? Porque a homeopatia energético trabalha com medicamento energético. que são, eles têm bases diferenciadas, né? Em cada reino, a homeopatia trabalha com reinos, a medicina chinesa trabalha de uma outra forma, né? Com várias técnicas. Mas, enfim, o que a gente tem que a mesma, para mim, algo pode me provocar raiva que para o Silvano não, para a Jane não, né? Então, essas questões dessa sutileza é que é muito interessante da gente observar. E essas, só para complementar e para a gente pensar, de repente seria temas interessantes mesmo, né, da gente conversar, mas aí é muita coisa, isso é muita coisa. Mas só para corroborar a fala, porque é isso mesmo, sabe? Eu também, quando li isso aqui, fiquei pensando, né, que nem na questão das virtudes, se eu estou uma arrogância, o que eu tenho que trabalhar ao contrário, assim por diante, né? Muito interessante. Concordo, Sônia. Obrigada pela contribuição também. Lígia? Só para falar de cura, rapidinho. A gente tem que fazer o processo de purificação, não é isso? Para tudo. Sempre tem que fazer o processo de purificação. Para quê? Jesus via a pessoa curada. Ele via. E a pessoa se manifestava curada. É o que a gente vê. Eu vejo no outro aquilo que eu tenho dentro, não é isso? Se está purificado, eu vou ver o que o outro está purificado no outro também. Não tem mais correspondência, eu não estou vendo mais aquilo que o outro está passando para mim dele, eu estou vendo o que eu estou transmitindo. É uma coisa interessantíssima pensar nisso. Porque a cura, ela acontecia assim, se acontecia. Eu imagino desse jeito. Ele via a pessoa curada, porque já estava purificado, não estava vendo correspondência com a doença, ele não enxergava essa doença. Isso que é a coisa mais difícil da gente conseguir fazer enquanto encarnado, enquanto vivo, porque sempre tem alguma coisa que está correspondendo e fala, é o outro que está me mostrando, e realmente sempre é o outro. Mas se eu me purificar, chegar num grau de purificação tal, que eu consiga ver o outro perfeito também, ele se cura daquilo que está imperfeito. É muito bonito pensar assim. Muito, eu espero muito legal. que seja possível um dia, né? Quem sabe? Muito legal você trazer isso, Lígia, porque eu vou dar um exemplo prático que a gente vivencia nas atividades do Lux. Nós temos algumas práticas de meditação de curas. E as verdadeiras práticas de meditação de cura, você não deseja que o outro seja curado, você vê o outro curado. Você vê o outro bem. Se ele vai ficar bem ou não, vai depender muito dele. Mas a sua energia você está disponibilizando para que isso seja possível. E aí você coloca em movimento todos esses poderes, né? E é bem isso que você está dizendo. Depende do que a gente vê, porque está em nós. Se não está em nós, a gente nem enxerga. Então, uma pessoa de luz deve realmente ver, como os cátaros, né? Ver a luz nos demais. É bem isso. É bem isso. Muito bom. Obrigada, Lígia. Kátia, e eu quero terminar, gente. Só falta um slide, eu acho. Kátia? Você quer terminar, Jane? Depois eu comento. Fala e depois eu termino. Não, eu estava aqui só divagando um pouco, fantasiando, né, na questão do demiurgo. Eu associo o demiurgo ao ego, Jane, não sei se isso é certo, se isso é errado, mas eu faço essa associação. E quando na parte do texto
demonstra o demiurgo construtor ali na faixa do meio. Eu imaginei 3 faixas assim, né? Então ele está aqui no meio, na faixa do espelho, onde ele vai construir a matéria, vamos dizer assim, através daquilo que ele vê acima do firmamento, né? Ou seja, num lugar mental, psíquico muito elevado. Só que ele é cego, né? O demiurgo é cego. Ele está num plano intermediário, ele não está Então, muito elevado. Mas o isso. alto, isso é o mito, né? O alto O se mito. reflete nas águas abaixo. Então, aí ele olha para Reflete as águas cima, de cima. ele olha para cima, ou seja, ele tenta fazer uma cópia, né? E aquilo tem um tal do espelho no meio ali, que reflete o mundo de cima, ou da consciência suprema do Uno, para o mundo da matéria, né? E ele faz essa intermediação ali. Só que ele é meio cego, o ego é cego. A gente não consegue ver o mundo de cima, né? A gente só consegue ver o mundo da matéria aqui acontecendo, né? Eu fiquei divagando nisso, fantasiando, tentando entender. Era isso, Jane, só uma... A ideia que me parece essas palavras têm é a ideia de que enquanto está cego, e por isso Jesus cura um cego, enquanto se está cego, você não é capaz de ver. Tem tantas Exato. vezes essa expressão de que é necessário ver, tanto, em todas as tradições tem isso, e no Sim. cristianismo é muito claro, Jesus passa o tempo todo dizendo, quem tem olhos para ver que veja. Ah, todo mundo ali tinha olhos, mas para ver verdadeiramente, né, tem que Sim. estar, isso que Lígia falava, com um grau de purificação, isso que Silvano falava, compreendendo o que a gente está vendo, e o que cada um aqui foi contribuindo, e é uma percepção, de certa forma, particular. Né? É como a Será colega disse do tão cego, mais, né? Do será cego de tão, nascença. sim, e que enxerga muito mais, às Eu vezes. acho que a gente olhando de uma forma muito simbólica, introspectiva, né? Você vê ali o cego de nascença. Somos todos cegos de nascença. Então, Jesus, Cristo naquele momento, né, abre esse olhar para o verdadeiro, né? E, enfim, e aí ele diz: não volte lá, não volte a pecar, né? Sua fé te curou, alguma coisa assim, né? Porque ele conseguiu ver. Sim. Maravilhoso. Eu também acho, também acho. Gente, a gente já passou da hora, mas eu vou terminar. Eu acho que só tem mais um slide, tá? Eu realmente acho que dessa vez só tem mais um slide. Então ele estava falando que existe essa magia e deu o exemplo de 5 magos que tem na história, na tradição, que são Baltazar, Melchior, Gaspar, Simão o mago e Jesus. Sem dúvida nenhuma, Jesus é um mago, né? Nesse sentido, um teurgo. E a Laia segue comentando, então, sobre esse 7, né, que é tão repetido. Essa corte celeste possui hierarquias, como foi citado aqui por vocês. E alguns, geralmente no número de 7, regem os de maior número. Esses de maior número são associados no Apócrifo de João com partes do corpo. E há outros com distintas funções, como aqueles que comandam os sentidos, aqueles que comandam capacidades mentais, como a percepção, a imaginação. Achei interessante a tradução, os acordos de vida, as decisões que você toma na vida, os impulsos de ação, ou talvez os acordos de vida seja o seu registro kármico, né? Fiquei pensando nisso. Há também os 4 daimones das paixões, prazer, desejo, luto e medo. Então, aqui nesse texto, são 4 forças anímicas, né? Prazer, desejo, luto e medo. Desses, surgem diversos vícios e paixões, e todas essas podem ser transformadas em virtudes à medida que a intuição sobre a real natureza desses daimones,
que habita na parte superior da alma, é iluminada. O apócrifo de João evoca uma ideia presente, falta 2 slides, esse e mais um. Evoca uma ideia presente no estoicismo, dizendo que a mãe dos 7 sentidos e 4 paixões é estesis aut epitoi, quando os sentidos não estão em estado de excitação, é possível um despertar. E isso é um ensinamento que se repete em muitas tradições. Podemos entender também como uma alusão a práticas de interiorização, um incentivo a práticas que envolvam a cessação dos sentidos externos e o mergulho no silêncio, o pratyahara, né, da tradição da yoga, da Raja Yoga. Práticas, aí ela chama atenção numa nota de rodapé que os monges do deserto, né, eles ensinaram e faziam práticas meditativas da vida contemplativa, da oração silenciosa, e que esses monges do deserto são os mesmos que preservaram os apócrifos em jarros em Nag Hammadi, porque foi do mosteiro de São Pacômio que se atribui eram os textos que são a biblioteca de Nag Hammadi que hoje a gente está estudando, que são 52 textos diferentes ali. Essa expressão que remete ao silenciar o estado de excitação dos sentidos, pratyahara, pode estar fazendo referência a uma via de silêncio e contemplação como forma de vencer o efeito das paixões em nós. É uma prática meditativa, como quando em Mateus 6, versículo 6, é dito que, ao nos recolhermos à oração, devemos fechar as portas dos sentidos e orar ao Pai que está no secreto. Que passagem é essa mesma? Provinha, que passagem é essa mesmo? O que diz Mateus 6, capítulo 6 de Mateus? Fala do quê? Gente, vocês vão rodar na prova desse jeito. Mateus, capítulo 6. O que fala Mateus, capítulo 6? Uma das coisas mais importantes do Evangelho de Mateus. E quando orardes ao Pai que está em silêncio, fechai a porta. Quem tem olhos para ver, que veja. Oração do Pai Nosso. É a oração do Pai Nosso. Puxei a Bíblia Por aqui para colar. isso, não importa. Em verdade, vos digo. Tu, porém, esmola, orar em segredo. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, porque gostam de fazer oração chamando atenção. Em verdade vos digo, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto ou na tua câmara interior e fechando a tua porta, fechando a porta dos sentidos, ora ao teu Pai que está lá, no segredo, no íntimo, no mais profundo. E o teu Pai que vê no segredo te recompensará. E não pede nada, porque ele já sabe o que você precisa. Para de ser pidão. E terminando, falta pouquinho. O termo importante, essa chamada de atenção, que a gente também colocou em alguns outros livros, e a Laia coloca no João. O termo daimones não se refere a demônios. Daimones são forças, poderes e possuem tanto aspectos que instigam paixões, como aspectos luminosos. Esses 4 que estão colocados, ó, os 4 daimones principais, vinculados ao prazer, ao desejo, ao luto e ao medo, ou à morte e ao medo. Depende das traduções, né? Além disso, não se trata da ideia de que existam muitos seres daimones dentro de nós. Antes, diz a Laia, é uma noção do que forma a nossa constituição física e psíquica, ó, Silvana.
É uma forma de abordar a constituição humana como sendo composta. E há, lembrem, um daimon específico, o agato daimon, que representa a própria luz interior, que é superior a todos esses outros. E a expressão agato daimon é usada em vários textos de tradição grega, obviamente, né? Inclusive em textos gnósticos. E agora acho que esse aqui sim é o último. Muitos autores modernos retratam os gnósticos, as últimas páginas, 341, 42. Retratam os gnósticos de 241, 242, de maneira puramente negativa, como se estes odiassem o corpo e a vida material. Mas lendo o Apócrifo de João, fica claro que esses poderes que formam nossa existência possuem um aspecto luminoso, que reflete o pleroma, e que nosso ser é uma cópia da divina pronoia. Nós temos todos esses princípios em nós. Quando Yaldabaoth e seus poderes estão criando, também estão atuando através dos poderes de luz presentes neles. Por detrás da estrutura física da criação, há uma inspiração divina primordial. É curioso que nesse trecho, o texto do Apócrifo de João é cortado abruptamente por uma fala de João, e ela botou de Jesus, dizendo que não vai se adentrar mais. Ah, não, essa é a do Jesus mesmo. Que não vai adentrar mais profundamente nesse assunto, mas que ele existe de modo mais detalhado no livro de Zoroastro, Te Vira. Ele está dizendo que João sabe ler, não tá? Ele está dizendo que ele, Jesus, conhece o livro de Zoroastro. Então, por que tem um bando de antas por aí dizendo que Jesus era um pobre, coitado, assim, pobrinho, analfabeto, que não sabia de nada? Ele nasceu sabendo, né? Tudo bem. Possivelmente, esse texto, diz Alaia, é aquele mesmo que foi citado por Porfírio em vida de Plotino XVI, quer dizer, se referindo a Plotino, uma vivência que Plotino teve, que, por sinal, está aqui no livro também, porque Plotino comenta uma passagem que está aqui, que é a mesma passagem que está citada por Porfírio, referindo-se às refutações de Plotino a certos gnósticos. O zoroastrianismo, que é uma tradição persa, certamente continha muitos ensinamentos referentes a esse tipo de abordagem de práticas mágicas. Os derivados do zoroastrianismo são conhecidos, os líderes, os sábios zoroastrianos, são conhecidos como magos, né? Como o Odair comentou há pouco, usavam o barrete frígio. Não é de se estranhar que seja citado um livro com este nome no contexto dos daimones e forças psíquicas que operam na construção do corpo e suas funções mentais e emocionais. Então, Yaldabaoth e seus arcontes completam o homem psíquico, mas este era um corpo inerte, sem vida, apenas um molde. Aí Sofia vê e pede ajuda aos poderes superiores, porque ela viu que fez meleca. E aí ela faz as súplicas, né, que estão em Sofia também. O Adão Kadmon, que é Pronoia, que é o homem celestial, envia os seus 5 luminares, a gente já viu esse conteúdo, para influenciar Yaldabaoth a soprar a luz de Pronoia para dentro desse corpo, que é um corpo inerte. É semelhante à história que conhecemos do Gênesis, contudo, o Deus que sopra a vida para a humanidade no Gênesis do Velho Testamento, é o demiurgo criador. Aqui não é o demiurgo criador, é o próprio homem primordial, o homem que foi o espelho para o reflexo da geração deste homem. A imagem do um, através das suas luzes, das luzes do homem primordial. E eu menti para vocês. Vamos lá, menti não, eu me enganei. Mas esse texto não termina. Ai, esse aqui é o último. Não sei se eu leio ou se eu fico quieta agora, gente, porque a gente acabou conversando tanto. Votação. Era para terminar, já era para ter terminado. Posso usar mais 5 minutos? E aí a gente continua conversando depois, só para fechar os 2 slides aqui. Eu realmente achei que já tinha terminado.
Os 5 luminares, que são aquelas 5 forças, Helioaios, não, eu esqueci os nomes. Oriel, lembram aqueles nomes, aquelas 5 forças que são os auxiliares do Cristo na organização do Reino dos 10? Compõem o chamado Reino dos 10. Esse sopro demonstra que as características desses 10 estão compondo a humanidade, ou seja, a humanidade tem todas essas características, estavam vinculadas a amor, consciência, percepção, eram 5 forças. Armosel, Oriel, Isso, Devaitai e Elelete. Isso, mas são 5, tem um primeiro. Armosel, Oriel, Devaitai e Elelete. 4. Tem mais um anterior. Eu tô confusa aqui. Tudo bem. Mas o que a mensagem é essa palavra aqui, microcosmos. Nós somos o microcosmos do macrocosmos, formados pelos mesmos princípios que compõem tudo. A Laia usa muito essas imagens, inclusive como está aqui na próxima página, né? Esse tipo de imagem, mostrando como a pronoia é responsável por essa construção, pela integração dessa construção. Então, talvez possamos, em estudos futuros, diz a Laia, buscar compreender se há alguma relação coincidente com as 10 sefirot da Cabala. Não, imagina! Só que, né? Claro que tem. Vamos estudar o Sefer Yetzirah. Ai! Apesar de a narrativa começar com um erro de Sofia, o mito, né? Criando um demiurgo egoísta e defeituoso, ao longo do desenrolar da história, vemos que a pronoia passa a influenciar diretamente a criação e a manifestação, reforçando que o poder da divindade inteligível também está no cosmos sensível, que tem tudo a ver com as questões de cura que vocês falavam. Você tem todas as condições. Você, eu digo, cada um de nós, cada um dos seres, tem todas, cada um dos humanos tem todas as condições. O problema é que a gente dorme, a gente está atopetado de sujeira, né? Tem que achar essa conexão melhor, Bia. O demiurgo sopra o poder dos luminares através do poder de sua mãe, como se ela e ele servissem de ponte à humanidade, de ponte entre o pleroma e eles na matéria mais densa. Quando ele o faz, Adão move-se e se mostra luminoso. Eita, aí estragou tudo. Porque essa luz desperta os ciúmes dos arcontes, pois eles sentem que, apesar deles terem construído, a mente do Adão construído era superior a deles e superior à do demiurgo-chefe, que é o Yaldabaoth. A humanidade era livre da maldade e possuía inteligência e luz. E por causa disso, os arcontes arremessam Adão à mais baixa região da matéria. Jogam na terra, né? Ele é feito do pó. Aqui começa a verdadeira jornada da alma, que tem que recuperar o seu caminho. Quando Adão, representando o homem psíquico, é lançado nos confins da matéria, o poder de luz, que é pronoia, tem compaixão. Ela envia para Adão uma auxiliar, Zoe, a vida, a intuição, epinoia. Assim, pronoia coloca-se dentro de Adão como epinoia, que é a centelha de luz em cada um. A Laia está fazendo um favorzinho aqui nesse slide. Ela vai colocar um monte de nomes que vocês vivem perguntando. Pronoia é a enóia anterior, é proenóia. A que vem antes, primordial. Epinóia é a enóia que se move para frente e que está em movimento, que se coloca sobre, do prefixo grego epi, a mente da humanidade. São aspectos da mesma luz manifesta. Pronoia é o aspecto macrocósmico, é o oceano. Epinóia é a gota de luz desse mesmo oceano, envolvendo o Adão psíquico.
Quando Pronoia envia uma auxiliar a Adão, está enviando uma parcela de si mesma, sem ser, por isso, diminuída. E é aqui que a gente passa a entender que, ao contrário da história de Adão e Eva ortodoxa, na história de Adão e Eva gnóstica, Eva, ou Zoe, é a nossa esperança de glória. Ela é a intuição, ela é a luz. E Adão é a mente material, é a psique presa à matéria. Ainda bem que Eva deu a maçã para Adão, porque Adão era incapaz de tomar essa iniciativa e se dar conta que ele tinha que sair daquele paraíso, que não era um paraíso coisa nenhuma. E aí, na próxima reunião, nós pegaremos sobre o corpo material e a prisão do paraíso, que é justamente essa finalização que estávamos falando. A missão de começa assim o texto. A missão de Epinóia é ajudar Adão a restaurar sua plenitude. Ela está escondida na costela da humanidade, de modo que os arcontes não têm poder sobre ela, mas ela dá sustentação a Adão. O que sustenta o nosso ar, o nosso alento? As nossas costelas, não é? Pois é bom ela ser uma costela. Então, na próxima reunião, a gente continua com isso.